Olá, pessoal. Vocês estão bem? Eu espero que estejam todos bem, com saúde e muita paz no coração. Então, pessoal, hoje é um vídeo diferente. Vou conversar com vocês sobre algumas das minhas experiências. E uma delas é a idade. A idade, que às vezes a gente diz assim: nossa, eu estou ficando velha. Às vezes a gente vai no espelho e vê, né, que envelheceu, vê que o tempo passou, a gente olha para trás e pensa: nossa, como eu fiz coisa, nossa, como eu deixei de fazer coisas. E aí eu estou fazendo esse vídeo para falar um pouquinho de mim. As pessoas perguntam muito de mim, mas eu falo muito pouquinho de mim. Então, eu estava pensando, depois de receber algumas pessoas, né, que falam sobre a idade. E eu estive, então, pesquisando. Tem muito pouco, né, muito pouco vídeos, canais falando da idade. E é uma coisa que nós temos que conversar, sim. Aqui neste canal é o Cantinho do Chá, né? Mas também tem muitas outras coisas que a gente pode conversar, porque eu tenho muitos inscritos que já são de idade, né? Já tem lá os seus 60, 70, até de 80 anos tem no canal. E também tem de 50, 40, né? Tem várias idades, mas eu prestei atenção que muitos procuram chás, muitos procuram saber mais sobre estoque de alimento. Talvez a gente possa aqui falar mais a linguagem, na linguagem dos mais idosos. Tipo eu, né, gente? Tipo eu. Eu tenho 63 anos, gente. 63 anos. 63. Estou feliz com a minha idade. Eu estou bem. Eu estou muito bem. Estou muito feliz com a minha idade. Por quê? Porque se eu cheguei aqui, se eu cheguei aos 60, é porque eu ainda não me fui, né? É porque Jesus ainda não me levou. Então, Deus tem os propósitos dele, né? Deus tem os seus planos com a gente, com cada um de nós, Deus tem um plano. Então, eu tive, nessas minhas pesquisas, eu estive pensando em conversar um pouco mais com as pessoas idosas, né? As nossas dificuldades, as nossas experiências, as nossas alegrias, as nossas tristezas, as nossas preocupações, a nossa saúde. Às vezes a gente enfraquece um pouco, né? Guarda algumas coisas, é, tenta, né? Tenta fazer algumas coisas que a gente fazia um tempo atrás, mas não dá, né, gente? Não dá. Então, a gente tem que começar a perceber que nós temos que nos cuidar mais, temos que viver mais para a gente, pensar mais na gente, deixar um pouco de besteira para lá, né? Muitas coisas a gente pode tirar da nossa vida, muito peso, muitas coisas que não vão nos trazer alegria. A partir, então, gente, eu acho assim, meu pensamento, né? Eu penso assim que há tempo para todas as coisas, há tempo para tudo. Então, eu acho que na nossa vida, falando de tempo, para nós, para nossa vida, para a vida de cada um, há tempo para todas as coisas. Então, para tempo para todas as coisas, há tempo para todas as coisas. Então, há tempo para todas as coisas para nós também, para a nossa idade, né? Então, é cruel, né? Cruel quando a gente vê uma pessoa falecer e alguém diz assim: ah, mas ela também já estava lá com os seus 60 anos. Gente, nós temos uma boa energia ainda para 60 anos. Então, eu acho muito cruel quando eles tratam as pessoas com 60 anos como se ela já estivesse com o pé na cova. Gente, talvez, né? Talvez muitas pessoas, provavelmente, né? Muitas pessoas já estão mais debilitadas,
um pouco mais doente, até bem doente, mas nós somos os mesmos, nós continuamos as mesmas pessoas, só o nosso corpo envelhece, nosso corpo envelhece, a nossa alma continua a mesma, se nós trabalharmos nisso, né? Para nós não, então, ficar se sentindo velho. Gente, velho é uma coisa que não se usa mais, velho é uma coisa que está lá no canto de muitos anos, muito tempo jogado. Aquilo é velho, mas nós não somos velhos, nós somos experientes. Nós passamos por coisas incríveis, coisas incríveis. Nós tivemos coisas incríveis, nós batalhamos por coisas incríveis. Nós vivemos coisas incríveis. Então, nós somos um baú de ouro, um baú de tesouro. Nós temos muitas experiências, nós tivemos o nosso tempo também. E hoje nós temos o nosso tempo ainda, porque nós temos que pensar que nós envelhecemos, que nós adquirimos muitas experiências, vivemos alegrias e tristezas, vivemos dores, vivemos perda, vivemos experiência, tivemos filhos, tivemos netos, tivemos esposo, tivemos muitas coisas aconteceu. Hoje nós temos neto, nós temos filho, nós temos a vida ainda pela frente. Então, há tempo para tudo, gente, há tempo. E o nosso tempo é muito longo. Ainda há tempo para todas as coisas, porque primeiro a gente nasce, depois a gente, com 10 anos a gente é criança, a gente brinca sem preocupação, depois vem a adolescência, que a gente fica todo perdido, não sabe quem vai ser, não sabe o nosso futuro, também não queremos saber. Então, depois vem a mocidade com 20 anos, e a beleza é incrível. Quando a gente tem os seus de 15 a 20 anos, a 30 anos, tudo é maravilhoso, a gente é jovem, a gente não pensa muito no que faz, a gente só faz. Então, é maravilhoso, né, gente? É um tempo muito maravilhoso, né? É um tempo sem preocupação, se der certo, deu, se não der também não tem problema, a gente batalha de novo. E nos seus 35, a gente olha para o tempo. Quando chega no 35, a gente já dá uma espiadinha no espelho. Diferente. A gente já vai olhando diferente. Aí, no 35 aos 40, a gente vai percebendo algumas mudanças. Por que que só nesse tempo a gente acorda para ver algumas mudanças? Porque com essa idade também a gente já está mais amadurecido, já viveu algumas coisas. Aí vem outras preocupações, né, gente? Aí a preocupação começa a ser diferente. Gente, eu lembro, eu lembro que eu com 45 anos, eu fui numa livraria. Eu lembro muito disso. E eu cheguei na livraria, eu nunca fui assim, nunca fui muito vaidosa não, gente, nunca fui. Sempre gostei de coisas mais básicas, né? E naquele dia eu passei numa livraria, fui comprar um caderno lá, nem lembro mais o que que foi. Mas eu fui comprar algumas coisas e veio uma jovem e perguntou para mim, a senhora deseja o quê? A senhora precisa de alguma coisa? E aquilo, não sei por quê, gente, aquilo me chamou muita atenção quando ela me chamou de senhora. Geralmente as pessoas me chamavam de você, de tu, de você.
E naquela hora ela me chamou de senhora. E aquilo me chamou tanto atenção, eu conto até hoje para minhas amigas, que eu fiquei preocupada com aquilo. Eu levei um choque quando ela disse: a senhora precisa de alguma coisa? E eu levei um choque e eu olhei para trás. É sério, gente. Eu olhei para trás para ver se tinha alguma senhora por ali. Porque com 45 anos eu não me sentia senhora, eu ainda não tinha acordado para esse tipo de conversa. Eu não estava preparada, eu acho, para esse tipo de conversa. Então, eu fiquei pensando, né? Enquanto ela foi buscar as coisas, assim, eu fiquei preocupada. Eu disse: será que eu estou mal arrumada? Será que eu não estou bem vestida? O que será? Tipo assim, uma idiotice, né, gente? Como que eu parei para pensar nisso essa hora dentro de uma livraria, né? E aquilo, gente, me chamou tanto atenção, mas tanto atenção, que eu fui para casa e fui me olhar no espelho. Eu disse: nossa, realmente eu já sou uma senhora. Será que aconteceu isso com vocês? Será que vocês já perceberam? Alguém chamou você de senhora e você levou um susto? Olha só que idiotice, né? Por quê? Porque eu já era uma senhora. Meus amigos não me chamavam de senhora. Meus parentes, meus vizinhos. Mas os estranhos, obviamente, iam me chamar de senhora, mas eu não estava preparada para aquela conversa, gente. Eu não estava. Então, é uma época que eu estava, nossa, eu estava bem, estava feliz, e aquilo me chamou muita atenção. Então, eu fui para casa e me olhei no espelho e disse: realmente, eu já sou uma senhora, gente, eu já era uma senhora. Aí eu pensei: e agora? E agora que eu sou uma senhora, o que que eu preciso fazer? Nada, né, gente? Mas eu achei que eu precisava fazer alguma coisa. Foi aí comecei sim a perceber. Eu pensei: nossa, eu já tenho tanto cabelo branco, vou ver quantos que eu tenho de cabelo branco. Então, eu na época já pintava o meu cabelo de loiro, né? É, gente, faz 30, 20 anos, 22 anos que eu pinto meu cabelo, tá? Depois, uma hora, eu conto por que que eu pintei meu cabelo, tá, gente? É meio dramático, mas eu conto uma hora em outro vídeo. Eu vou até contar para vocês como que eu pinto meu cabelo em casa, tá? Então, quando chegou perto de eu fazer uma, é, fazer uma, cuidar do meu cabelo, pintar, né? Eu notei que tinha bastante cabelo branco, não muito também, pouca coisa, sabe, gente? Eu não sou muito de ter muito cabelo branco, não. A minha mãe tem os cabelos bem branquinhos, já desde novinha já. Mas eu não, meu cabelo, com 45 anos, eu tinha pouco cabelo branco, né? Mas eu notei que eu tinha cabelo branco, estava bem branquinho, em cima tinha bastante fiapinho branco. E eu então percebi que aquela senhora tinha razão, e eu percebi que a minha pele estava um pouco mais com algumas manchinhas. Eu me queimava muito, sabe, gente? No fogão, nas frituras. Então, eu acho que isso é uma coisa que vocês têm que cuidar muito. Tem que cuidar. Essas manchinhas assim, ó, começou a vir, aparecer essas manchas assim, onde eu queimava, estourava uma banha, um azeite, eu sentia que ficava essas manchas, né? Mas então, por isso, eu não dava muita bola, não. Depois surgiu manchinhas brancas, né? Surgiu algumas manchinhas. Aqui eu sujo de caneta, tá, gente? Mas assim, algumas manchinhas brancas. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês, ó. Essas manchinhas brancas começaram então a aparecer. Ó, gente, ó, manchinhas brancas. Assim, ó. E não tem o que fazer, gente. É a nossa idade. Estamos aqui. O importante é que estamos aqui. E eu, então, decidi
ser mais feliz ainda. Decidi a ter outro tipo de comportamento, de aceitação. E eu comecei então a conversar sobre isso com as minhas amigas, né? Elas sempre usaram muita pintura, muita maquiagem, sempre muito bem vividas, né? Querer viver bastante, viver a vida, né? Mas eu comecei a dar um passinho para trás. Em que situação, em que sentido, de me cuidar um pouco mais, né? Eu comecei a perceber que eu deveria parar um pouco, desacelerar. Eu estava muito acelerada, né? Trabalhando bastante, tinha alguns compromissos e saía bastante. Eu e o meu esposo, a gente começou a gente saía muito, então comecei então tomava alguma cervejinha, gostava muito de cervejinha com churrasco, né? Quando tinha, né, gente? Quando tinha uma festinha, eu ia e gostava sempre de então acompanhar as amigas tomar uma cervejinha, um vinho, eu gostava de tomar. Não era muito, porque eu não sou muito de bebida, né? Não sou muito de bebida alcoólica, mas eu sempre gostava de acompanhar, né? Então, comecei a tomar mais água e me preocupar um pouco mais com a minha saúde. Por quê? Porque aquilo me chamou atenção. Eu acho que sempre tem alguém que vai chamar atenção sobre isso na nossa vida, né? E eu fiquei pensando, agora, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Fazer nada, gente. Vamos viver, vamos ser felizes, vamos aproveitar tudo que Deus nos dá, né? Sempre dentro do limite, sabendo que tudo que a gente faz hoje, amanhã pode ter grandes e graves consequências. Então, mas eu sempre fui muito feliz. Eu nunca fui pessoa de ficar pensando na idade. Eu pensei naquela hora, eu pensei na minha saúde, gente. Eu pensei na minha saúde. Eu dei uma desacelerada. E quando eu cheguei nos 50 anos, foi maravilhoso. Eu me sentia muito bem, maravilhosamente bem, muito com os meus netos, eram pequenos, eu aproveitava mesmo. Era um rapaz pequeno, bem sapeca, né? Eu saía com as crianças para brincar, não tinha tempo ruim, né? E assim eu aproveitei muito bem os meus 40, 50 e agora estou nessa parte dos 60, né? Está indo já para 63, então, mas eu estou feliz. Eu sempre lembro uma coisa que a minha irmã falava, né? Ela sempre dizia assim, gente, isso até hoje foi claro, pode ser uma coincidência, né? Mas eu sempre escutava ela dizer que ela não queria envelhecer. Isso ficou marcado na minha vida. Ela dizia que não queria envelhecer. Aí eu dizia para ela, mas para ti não envelhecer, só se tu morrer. Nós éramos muito amigas, né? Ela era tudo que eu tinha, gente, de amiga, né? Então, e aí eu ia fazer 40. Aliás, eu tinha 40 e ela ia fazer. Ela era 2 anos mais nova que eu e ela ia fazer 40 e eu já estava nos 40 quando eu vivia muito bem e muito feliz. E ela então sempre dizia para mim que tinha medo de envelhecer, que ela não queria envelhecer. E aí eu dizia sempre para ela, mas para ti não envelhecer, só se tu morrer. Tens que morrer jovem para não envelhecer. Mas a gente fala as coisas sem maldade, por brincadeira, por jogar a conversa fora. E realmente ela partiu antes dos 40 anos. E eu nunca esqueci, foi uma fatalidade, foi uma desgraça na nossa vida.
na vida de nós. Eu tenho 3 irmãos, éramos em 5, e aí era duas meninas e 3 meninos, né? E ela me deixou só, né? Ela partiu antes dos 40 anos, num acidente, né? E ela foi embora com Jesus e me deixou. Me deixou com os meus 40. Então isso ficou marcado profundamente na minha alma. Quando eu penso, né, que ela não queria envelhecer. Ela dizia, né, talvez por brincadeira, talvez por palhaçada, mas ela sempre dizia. Então, e disso eu tiro o quê? Se nós estamos envelhecendo, se nós estamos aqui, é por permissão do nosso Deus, e Ele não quer que ninguém fique deprimido, triste, amargurado, porque a idade chegou, então ele vai levar a pessoa. Não quer, não quer, não quer, eu vou te levar. E aí eu sempre digo para minhas amigas que elas que se cuidem, porque o amostradinho pode levar. Então, gente, eu estou contando essas coisas porque eu sei que muitas das minhas amigas estão aí e ouvindo, né? Estão ouvindo. E a gente brinca muito sobre isso, a gente dá muita risada sobre nós mesmas, né? Então, o que temos que fazer? Nós temos que se cuidar, nós temos que nos cuidar, né? Nós precisamos nos cuidar, nós precisamos olhar mais para nós, temos que olhar mais para nós. Então, foi uma mudança que eu comecei a fazer na minha vida, foi prestar mais atenção em mim mesma, foi... na verdade, gente, eu acordei mesmo para tirar algumas coisas do meu caminho que eu tropeçava, foi com os meus 60 anos, de verdade, gente, de verdade. Quando eu estava quase fazendo 60 anos, foi mais uma... eu acordei de verdade para a idade, vamos dizer assim, tá? Não sei que palavra usar, mas foi... E aí eu acordei mais para a idade. Aí eu comecei a sentir algumas coisas mais diferentes e me senti... eu não sei vocês, mas aí eu comecei a sentir que eu não dava mais conta de tudo, né? E eu comecei, então, a tirar algumas coisas, alguns pensamentos, é, na casa também, muita mobília sem necessidade, coisas que ocupavam lugares. E eu estou nessa luta, nessa batalha ainda, de tirar muita coisa e viver livre, livre mesmo, em paz comigo mesma, sem ter um balcão me atropelando, sem ter uma mala velha guardada que eu nunca vou usar, porque eu não gosto de viajar. Quando eu viajo, eu levo pouca coisa, não preciso mais de tanta tralha. E eu fui, então, tô nessa situação, gente, tô nessa situação e tirando muitas coisas, né? Sou muito feliz com meu canal. Eu tenho outro canal de sobrevivencialismo, que é maravilhoso. Eu aprendo muito, eu pesquiso muito e eu me dedico a este canal. E eu hoje moro só eu e o meu esposo. A gente é muito feliz, a gente não junta tralha na cabeça, tralha que eu digo é pensamentos ruins, a gente um ajuda o outro, ele é bem mais jovem do que eu e me dá muita força, mas eu cuido de mim, eu cuido mais de mim, principalmente nossos pensamentos. Não devemos entristecer pela idade. A nossa idade é uma dádiva de Deus. Somos um baú, gente, de tesouro. Somos baú de tesouro. Então, tem gente que diz, temos que aproveitar a vida, temos que aproveitar a vida.
É verdade, temos que aproveitar a vida, mas tudo com decência e ordem, com muito cuidado. Temos muitas mudanças que temos que fazer dentro da nossa casa, porque hoje nós estamos assim, né? Passeando, estamos bem, nós temos que preparar alguma coisa. Muitas pessoas com essa idade às vezes não querem admitir, aí ficam fazendo coisas que não pode mais fazer e acabam se prejudicando, querendo ajudar todo mundo, querendo se preocupar com todo mundo, querendo carregar o mundo nas costas. Larga tudo, gente. Vamos largar tudo isso. Vamos, às vezes a gente se preocupa com nossos filhos, como é que estão nossos netos, como é que estão nossos filhos, eles estão bem, eles estão fazendo aquilo que a gente fez lá atrás, eles estão fazendo. Se eles têm luta, eles têm que lutar sozinhos. Se eles precisarem de um conselho, estamos ali. Se realmente precisar da nossa ajuda, que a gente pode, por que não? Temos que fazer, mas não devemos estar correndo atrás dos problemas deles. Temos que deixar ir. Temos que deixar ir, muita coisa nós temos que deixar ir. Tem que deixar embora pensamentos. Temos que pensar que nós precisamos nos cuidar. Por quê? Para que eles também sejam felizes, porque se nós começar a depender dos nossos filhos, eles também nós vamos ser mais um problema para eles. Então eu penso, hoje, né? Hoje eu penso, eu passei muita experiência, gente, de querer resolver, ajudar os problemas de todo mundo. O meu telefone não parava. Eu tinha muitas amizades que nem valia a pena, mas eu tinha pena da pessoa. Eu continuava com aquela amizade, como é que eu vou dizer, tóxica. Uma amizade tóxica, uma amizade que não me fazia bem, mas eu dava muita atenção porque eu tinha pena. E inútil, porque a pessoa não se importava comigo, a pessoa não me se importava, era eu que me importava com ela. Então, muitas dessas amizades eu deixei para lá, comecei a deixar para lá. E comecei então a pensar, hoje eu penso muito na idade, mas não com tristeza, não com dor, eu penso com alegria. Eu agradeço a Deus todo dia por eu estar aqui, por eu estar lutando do mesmo jeito que eu lutava, só que sem correria, sem muitas preocupação. Eu me preocupo, hoje em dia eu me preocupo em gravar meus vídeos, eu me preocupo, eu não faço mais nada do que eu não queira, gente. Eu não faço nada para agradar ninguém. Eu sou o que eu sou, eu não preciso deixar de fazer as minhas coisas ou então fazer alguma coisa para agradar. Não, eu sou quem eu sou. Então, a gente tem que ser feliz, a gente tem que pensar na gente, porque uma coisa a gente tem que admitir, não somos mais os mesmos. Já não temos, às vezes eu vou varrer a minha casa e eu varro o quarto, vou lá varrer o banheiro e já vou lá para varrer a cozinha e eu olho para trás, eu digo, nossa, eu tenho que passar pano em tudo isso. Aí eu termino a minha varreção ali e sento, tomo um cafezinho, fico um tempo sentadinha, quietinha, começo a fazer outras coisas, faço o que eu gosto para me comer, eu não tenho mais pressa. Eu não tenho mais pressa. Então, gente, eu vou sempre estar aqui falando com vocês. É experiência, gente. É muitas experiências. Eu vou passar muita experiência para vocês. Então, eu montei, né? Abrir um canal, porque nós precisamos ter a nossa mente ocupada, gente. A nossa mente ocupada.
Tem muitas pessoas que dizem, ai, Leide, eu precisava também abrir um canal. Abre um canal. Abre um canal aí no YouTube, vai conversar. A gente tem tanta coisa, tanta coisa boa para fazer. Tão bom, gente, tão bom. Converso muito com meus inscritos, tenho muitos amigos. E tô aí na luta, né? Tô aí na luta. Então, aqui neste canal, nós vamos estar sempre conversando. Vou contar minhas experiências. Eu tenho muita coisa para passar para vocês, como que eu pinto o meu cabelo, como que eu faço a minha unha, alguns problemas que a gente tem, que a gente também não consegue fazer. Então, gente, vamos estar unidos, né? Se você gostou desse vídeo, gente, deixa aí, né? Aqui, gente, eu tô trazendo isso aqui para vocês, ó. Esse leite de rosa. Quem não conhece, deveria conhecer. Tem na farmácia, é bem baratinho. Isso aqui é tão bom, gente, para limpar a nossa pele. Mesmo que você toma banho, você pegar um algodãozinho, gente, e passar você passa na pele e você já sente a sensação de limpeza. Não devemos passar todos os dias não, tá, gente? Não devemos. Mas pelo menos umas 2 vezes na semana você passa, você já sente a diferença. E o algodãozinho sempre sai uma sujeirinha, você vai ver. Gosto muito de passar nas mãos, porque as mãos é uma coisa que a gente lava a louça, e daí você vai lá, higieniza ela, mas ela sempre tem uma sujeirinha. Então, gente, usem isso aqui, tá, pessoal? E vamos também falar sobre armazenamento. Armazenamento, o que os idosos devem ter. O que os idosos devem armazenar, estocar, guardar suas coisinhas separado, porque nós temos que pensar em nós. Tá vendo, gente? Eu fiquei até um pouco egoísta, pensando um pouco mais em mim. Então, gente, era isso. Se você gostou do vídeo, deixa aí dizendo que você gostou, que você quer mais vídeos sobre isso. Vou ensinar vocês a fazer a unha, até mesmo pintar cabelo, restaurar roupa. Tenho bastante experiência para passar para vocês, tá bom, pessoal? Se você gostou do vídeo, então deixa aí que você gostou do vídeo. Tá bom, pessoal? E deixa aí a sua idade, sua experiência. Vamos interagir nesse canal para que muitas pessoas venham. Eu vou mostrar para vocês uma banheira maravilhosa. Vou mostrar para vocês o que fazer com alguns problemas que a gente tem, que vem com a idade, tá bom? Gente, era isso então, tá bom? Muito, 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 muito obrigado. Não deixa de interagir, gente. Deixa aí o seu joinha e se inscreva no canal, porque vamos sempre ter vídeos aqui maravilhosos. Vou ensinar algumas coisas de alimentação também. E nós vamos, então, caminhar juntos. E vida longa para todos nós. Tchau, pessoal!